Bom dia, meu nome é Wagner, sou de Ribeirão Pires. Olha, eu não concordo com os comentários do professor. Eu acho que o reflexo econômico da Argentina, que aconteceu nos períodos aí até 2010, foi muito reflexo do que acontecia aqui no Brasil. A gente vinha de uma situação interessante e aí a gente sabe que a economia da Argentina depende sim da economia brasileira e não ao contrário. Então, assim, eu não concordo. Vamos botar a Thaís Heredia aqui O para o senhor Brasil comentar aí. cresceu, a Argentina cresceu mais que o dobro do Brasil. É só olhar os números. Com os números não tem ideologia. Na Rússia stalinista, na China maoísta ou nos Estados Unidos capitalista, 2 e 2 mais 2 são 4. Não tem jeito. Thaís Heredia, essa é a situação da Argentina, hein, Thaís? Oi, Pedro, bom dia, professor Vila. Bom dia. Professor Vila, eu vou aqui elegantemente adicionar um dado aqui na nossa conversa, para não discordar diretamente do senhor, mas para trazer um contraponto aqui, Mas é bom. que o governo da Cristina Kirchner, ele foi marcado por manipulação de dados, por controle de preços, por explosão dos gastos públicos. Então, acho que isso contribuiu bastante para a crise atual. Mesmo provocando crescimento, foi um crescimento artificial. Eu acho que mais antigo do que isso é o fato da Argentina não ter uma moeda, da Argentina ter dolarizado a sua moeda lá em 91, ou seja, pelo menos 30 anos. Isso é uma grande diferença que separa as economias do Brasil e da Argentina. Então, acho que isso é um ponto relevante. Com relação ao Brasil, a gente já está sofrendo bastante a crise que a Argentina enfrenta, porque as exportações, por exemplo, nos primeiros meses do ano de 2019 já caíram mais de 40%. Lembrando que a Argentina é a maior compradora da indústria manufatureira do Brasil, a maior compradora dos carros que a gente exporta, e a gente exporta para lá não é porque a gente escolheu a Argentina, é porque é para onde a gente pode exportar com a baixa competitividade da indústria brasileira. Então, a crise de lá nos afeta, sim, não tão diretamente, porque os fundamentos da nossa economia estão muito mais equilibrados, inflação, juros, o próprio rombo fiscal, que aqui é grande, lá é muito maior. Eles têm um outro problema, que é a dívida também, a dívida pública é dolarizada, o que agrava ainda mais a situação quando há desvalorização cambial que eles sofreram lá. Então, temos fundamentos muito melhores, nos descolamos deles lá a partir do início dos anos 2000, quando eles decretaram a moratória. A gente teve uma recuperação muito maior, apesar do PIB deles ter crescido mais, eles vinham de um tombo muito grande. Então, agora, essa crise que se agrava compromete ainda mais a pauta exportadora, manufatureira, que ajuda a indústria brasileira a crescer. Se tem um lado mais ou menos positivo para o Brasil, é que viajar para a Argentina fica mais barato. Talvez a gente fazendo turismo lá, tomando os bons vinhos que eles produzem, a gente possa ajudar um pouco os vizinhos.